Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e temos, é claro, muitas notícias no vídeo de hoje. O Alexandre Pássaro, o atual diretor executivo do Vasco da Gama, confirmou que 2 novos reforços estarão pintando dentro de São Januário, principalmente um atacante e um lateral esquerdo. Nós ao longo do vídeo iremos trazer essas novidades, falar quais serão esses jogadores, né? Trazer novidades para você, torcedor, relacionado a essas negociações que podem até acontecer durante ainda essa semana, antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro. E além disso, iremos também falar sobre Rafael Silva, um jogador que tem muita vontade de retornar ao Vasco da Gama e mais uma vez demonstrou isso. A cada dia que passa, né, o atleta realmente demonstra que tem grande amor ao Gigante da Colina e quer um dia retornar a vestir a camisa do Gigante da Colina. Será que ainda cabe? Vamos falar sobre isso também durante esse vídeo e muitas outras novidades, falar sobre demissão de funcionários, falar sobre a estreia do novo reforço Sarrafiori e muitas outras notícias. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você. Tá chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e eu vou te pedir a sua inscrição que é muito importante para que a nossa família possa crescer cada vez mais vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo e até mesmo você que já assiste o nosso canal diariamente e ainda não é inscrito, se inscreva, dê essa força, sua inscrição é muito importante para que cada vez mais vascaínos possam chegar na nossa família e também deixe o seu like e o seu comentário com relação ao que você vem achando do trabalho dessa atual diretoria. É bom, é ruim? Deixa a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, porque temos muitas novidades no vídeo de hoje. Começar falando aqui sobre Alexandre Pássaro, reforços, contratações. Como eu venho falando nos meus últimos vídeos, o Vasco segue firme no mercado atrás de novos nomes e o Alexandre Pássaro, atual diretor executivo, né, trouxe uma entrevista aí, né, deu uma entrevista a uma página esportiva nessa última semana, onde ele cravou e confirmou que irá trazer 2 novos reforços ao Gigante da Colina e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Temos novidades com relação a alguns nomes que poderão suprir aí essas vagas que o Vasco procura ainda para compor o elenco para esse restante de temporada. Antes disso, nessa mesma entrevista, o Alexandre Pássaro separou, né, as contratações em 3 etapas, em 3 épocas durante um ano. Ele ali primeiro falou que no primeiro estágio de contratação seria até o final de março, né, até o dia 31 de março, o Vasco queria trazer o primeiro bloco de reforço, que foi ali na época que o Vasco trouxe o Zeca, o Vanderlei, o Morato, o Léo Jabá, o Hernando e o Marquinhos Gabriel. Foram os 6 primeiros reforços até o dia 31 de março. Ele também falou que iria ter o segundo período de contratações, que iria do dia 31 de março até o início da Série B. Até o momento somente 2 reforços vieram, né, sendo o Rômulo e agora que foi anunciado o Sarrafiori, e mais 2 poderão vir, que a gente vai falar logo mais adiante, né, sobre essas 2 novas contratações que poderão chegar antes do início da Série B, e terá o terceiro período de contratações, que irá ser ali após a janela do futebol europeu, bem no término, né, bem no final da janela de transferências do futebol europeu, que se daria ali no mês de agosto. Ou seja, dependendo do Vasco aí durante a temporada, ainda poderemos ter novas contratações no mês de agosto. A gente atualmente se encontra em maio, ainda teremos junho, julho, então daqui a 3 meses o Vasco ainda pode contratar novos reforços para ali o restante da temporada. Quem sabe o Vasco possa estar brigando por uma Copa do Brasil, precisa de um reforço mais de peso e esse reforço poderá chegar ali, né, no mês de agosto. Esse foi aí o planejamento do Alexandre Pássaro, que foi passado para essa atual diretoria bem no início do trabalho da gestão. E com relação a esses reforços que poderão chegar até o início da Série B, o Pássaro confirmou sim que 2 novos poderão surgir ainda nessa semana, sendo um lateral esquerdo e um atacante. Primeiro, com relação ao atacante, ele deu inclusive dicas de como seriam, de quais seriam esses atletas. Ele falou que com relação ao atacante, seria um centroavante, um jogador que tem uma bola aérea como característica principal, um jogador alto que ataque a bola, essa característica que atualmente não tem dentro do nosso elenco. O Vasco que conta com 2 centroavantes, sendo ele o Germancano e o Thiago Reis, e nenhum deles tem essa característica, né, esse ponto forte sendo a jogada aérea. Então,
para o Alexandre Pássaro, esse novo atleta deveria ter esse ponto forte como característica. Acredito que no mercado, o único jogador que realmente chame a atenção por ter esse ponto forte seria aí o Nicolas, atual atacante do Paysandu, que já teve ali um período de negociações com o Vasco da Gama, elas acabaram esfriando, mas a gente pode aí até mesmo ver o Nicolas chegando no Gigante da Colina durante essa próxima temporada e ainda nessa semana, um jogador que cai muito bem, né, no que o Alexandre Pássaro procura pro Vasco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Além dele, temos também o Fernandão e há outros atacantes ainda no mercado que poderão surgir ainda nessa semana no Gigante da Colina. E com relação ao lateral esquerdo, ele também detalhou qual seria essa contratação. Ele falou que está no mercado, está checando fundo aí um jogador que chegue mais à linha de fundo. A gente sabe que o Zeca é um atleta de grande qualidade, acredito que é um dos principais jogadores do Vasco nessa temporada, mas o Zeca não tem a característica de ser aquele lateral agudo, que ataca, como o próprio Leonardo Matos, né? Que corta ali a última linha da zaga do adversário, passa por trás do adversário, né? Tem um trabalho mais de velocidade. Esse não é o Zeca. O Zeca é muito mais um jogador que cadencia o jogo, tem habilidade, troca passes. Ele não é um lateral agudo que chega na linha de fundo para cruzar. E essa seria uma característica do lateral que o Alexandre Pássaro estaria procurando dentro do mercado, tanto brasileiro quanto sul-americano, né? Um lateral mais agudo. Ele conta atualmente com o Zeca e com o Riquelme, mas acredita-se que o Riquelme não será utilizado ainda para essa Série B do Campeonato Brasileiro, por ser um jogador que ainda está no sub-20, novo, que não tem ali massa muscular, né? Não tem ali um físico bom o suficiente para estar disputando ainda um Campeonato Brasileiro pela equipe profissional. E além dessa característica de ser um lateral mais agudo, o Pássaro também pode procurar alguém que seja polivalente. Pode ser até mesmo um lateral que jogue como zagueiro, um zagueiro que jogue como lateral, ou um volante que jogue como lateral, para que ele possa fazer várias funções, como atualmente temos o MT, né? Que é um atacante ofensivo, mas caso venha a ser necessário, ele poderá também atuar como lateral esquerdo. Esses são as características dos jogadores que o Vasco busca no mercado. Um atacante que tenha como ponto forte o cabeceio, seja um atacante realmente que tenha isso como principal característica, e um lateral agudo, que chegue muito bem ao ataque. Inclusive o nome do Jean Vitor, lateral do Boa Vista, foi muito especulado no Vasco durante esse início de temporada, e ainda nessa semana, muito provavelmente, teremos um novo atacante confirmado e um lateral esquerdo chegando para compor o elenco do Vasco para essa próxima temporada. Mas vamos seguir, que ainda temos muitas novidades no vídeo de hoje, falar ainda sobre Rafael Silva e muitas outras notícias. Mas antes, eu quero trazer aqui uma notícia muito ruim para o torcedor relacionada a Campeonato Carioca. A gente viu a bagunça que foi esse último Campeonato Carioca, principalmente relacionado à premiação e à falta de verba, né? A Ferj que não sequer pagou a premiação aos campeões, como o Vasco da Taça Rio, que iria receber R$1 milhão, e o campeão carioca, no caso, que foi o Flamengo, que também teria direito a uma certa premiação, né? A Ferj, por conta de não ter dinheiro, não pagou isso. Porém, foi muito além. Para vocês terem noção, o clube não sequer recebeu o valor, mas também saiu em prejuízo. Vários clubes do Campeonato Carioca saíram com prejuízo ao invés de um lucro, né? Acredito que é a primeira vez que a gente vê num campeonato em que o clube entra para disputar e perde dinheiro ao invés de receber dinheiro, e isso aconteceu com o Vasco da Gama também. Para vocês terem noção, o Vasco perdeu ali, no caso, né, saiu com prejuízo de R$500 mil, por conta ali de não ter público nos estádios, o Vasco não receber ou receber muito pouco nos direitos de transmissão. O Vasco saiu com prejuízo de toda a competição de R$500 mil, além de ter deixado de ganhar R$1 milhão por ter sido campeão da Taça Rio, sequer recebeu muito pouco da Ferj, né, por conta da disputa do Carioca, e também saiu com prejuízo de R$500 mil, e além dos outros clubes também, Madureira, Bangu, próprio Botafogo, Fluminense, saíram com um prejuízo gigantesco, né, durante essa competição, e por conta disso o Vasco chega até mesmo a analisar se será necessário ou não participar do próximo Campeonato Carioca, por tudo que aconteceu aí nessa temporada. Realmente o Vasco sendo muito prejudicado durante essa competição, nos jogos, nos confrontos que foram remarcados. Tivemos ali aquele jogo contra o Flamengo que foi adiantado, né, remarcado, aliás, sem motivo algum. Então realmente o Vasco foi muito prejudicado nessa competição e já começa a pensar se será necessário, se será bom disputar aí o Campeonato Carioca do ano de 2022. Deixa aí a sua opinião. Você acha que o Vasco deve disputar? Você acha que o Vasco deve sair? É ali até mesmo um pensamento que essa diretoria começa a cogitar para a próxima temporada. E também agora falando com relação a Vaspix, temos novidades com relação a números. A diretoria que divulgou na parte da tarde de segunda-feira o balanço, né, do que está sendo feito com o dinheiro que está entrando dentro do caixa do Vasco da Gama com relação
a doações, e o Vasco aí divulgou que nessa terceira prestação de contas, em 5 dias o Vasco recebeu algo em torno de 15 mil reais, e desses 15 mil reais, 10 mil reais foram utilizados em frota, no caso em manutenção, aluguel e combustíveis dos veículos que estavam levando a garotada, né, o sub-20 do Vasco para os jogos, também 6 mil reais em operação dos jogos, como por exemplo em hospedagem, alimentações, e 900 reais nos seguros dos atletas das categorias de base do Gigante da Colina. Então o dinheiro que está sendo investido pelos torcedores está sendo todo utilizado nas categorias de base, mais uma prestação de contas. Acredito também que deveria ser o mínimo dessa diretoria, né, realmente demonstrar para onde está indo o dinheiro, mas é infelizmente uma atitude que não vinha acontecendo tanto nas diretorias do Campelo, quanto na do Roberto Dinamite, do Eurico, e essa diretoria pelo menos está fazendo isso, né? Demonstrando para o torcedor para onde está indo o dinheiro que ele vai estar investindo no clube, mais 15 mil reais entrando do Vasco pela atitude do Vaspix. Mas vamos seguir, rapaziada, que ainda temos muitas novidades no vídeo de hoje, e falar agora, antes de falar sobre Rafael Silva com relação a funcionários demitidos, né? Tivemos aí essa polêmica bem no início da gestão do Jorge Salgado, 186 funcionários foram demitidos durante um período muito complicado, né, dentro do Brasil, muitas pessoas em desemprego, precisando realmente de dinheiro para pagar alimento, sustentar de certa forma a família, e vários funcionários foram demitidos ali, de certa forma foram pegos de surpresa, mas infelizmente o Vasco não tem dinheiro para pagar e seria necessário essas demissões. Porém, acredito que a forma como tudo aconteceu foi uma forma muito complicada. Então, por conta disso, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que esses 186 funcionários deveriam ser reintegrados, por conta de tudo que aconteceu, da maneira que aconteceu a demissão, eles deveriam ser reintegrados hoje, segunda-feira. Os funcionários chegariam no clube para trabalhar como se tivesse tudo normal, recebendo de uma maneira normal e com todos os benefícios que eles estavam recebendo antes das demissões. Inclusive 40 funcionários hoje estiveram na porta de São Januário. Aliás, 40 não, 70 funcionários esperando que realmente iriam voltar à sua rotina normal de trabalho. Porém, nada aconteceu. Então, por conta disso, o Vasco provavelmente terá que pagar ali uma multa de 100 mil reais a cada, no geral, né? Uma multa paga aos funcionários demitidos que chegaria no valor de 100 mil reais por ordem da Justiça. O Vasco está com essa ação aí em Justiça Superior, né? Em órgão superior, vai aguardar o que irá acontecer. Ali essa ação ainda corre dentro da Justiça, porque o Vasco entrou com uma nova petição pedindo para que isso venha a ser analisado novamente. Porém, caso o Vasco venha perder em tribunal e os funcionários, no caso, venham a ganhar, o Vasco terá que pagar 100 mil reais. No caso, juntando, né, todas as multas a cada funcionário, pagar 100 mil reais no total, para que realmente eles não venham a ser prejudicados e o Vasco possa, de certa forma, se regularizar dentro da Justiça. Uma situação muito complicada, porém, infelizmente, o Vasco não tem dinheiro, né? O Vasco não há sentido em reentregar todos esses funcionários, os 186, porque isso iria acabar causando um problema dentro do nosso clube. O Vasco atualmente não tem recurso, não tem condição de financeira de pagar uma folha salarial a mais de 186 funcionários. Isso, de certa forma, iria complicar ali o trabalho, o planejamento da atual gestão dentro do clube, fazer com que os salários que atualmente estão em dia venham a se tornar atrasados novamente. Então, a diretoria não planeja com o retorno desses 186 funcionários e muito provavelmente essa multa aí, né, que a Justiça determinou irá sim chegar dentro do clube, caso a Justiça, né, a ação que agora está no Supremo Tribunal Superior, aliás, uma instância superior em Brasília, venha a ser julgada e determine o que irá acontecer dentro do nosso Gigante da Colina. 186 funcionários ainda seguem demitidos e vamos aguardar para trazer mais novidades a você, torcedor. Uma situação sem dúvida nenhuma muito complicada. Mas vamos seguir, rapaziada, vamos seguir que temos ainda novidade no vídeo de hoje. Falar agora rapidamente sobre o Sarrafiore, reforço aí que chegou no Vasco, foi confirmado, se eu não me engano, na sexta ou no sábado, né? O meio atacante, o meio ofensivo, que se destacou muito no início de sua passagem pelo Internacional. Acredito que foi naquele ano um dos grandes destaques, inclusive foi até chamado do sucessor do D'Alessandro, um argentino que teve passagem nas categorias de base pelo Boca, Manchester City, Barcelona. Tinha aí tudo para ser um dos grandes destaques da seleção argentina, inclusive acabou caindo muito durante a sua carreira e agora está tentando fazê-la, a reconstrução da sua carreira dentro do Vasco da Gama. Ele que chegou no Rio de Janeiro na madrugada dessa segunda-feira, 1h da manhã, ele postou uma imagem, né, através de sua conta do Instagram, do voo dentro do avião,
que estaria chegando à cidade do Rio de Janeiro e, segundo notícias, ele poderá estar hoje ou amanhã já fazendo os exames médicos, realizando os exames médicos, e amanhã já treina normalmente com o elenco, isso é o certo. Ele já amanhã estará, o elenco retornará de folga nessa terça-feira, no caso amanhã, e o Sarrafiori já estará treinando normalmente com esse elenco, mas ele estava sendo aguardado hoje, já no CT do Almirante, para realizar ali alguns exames médicos, fazer algumas orientações antes, né, de realmente treinar com o grupo, para ver como está a condição física do atleta, que provavelmente estará muito boa, já que ele vinha treinando normalmente com o elenco do Internacional antes dessa transferência para o Vasco da Gama. Esperamos, é claro, que ele venha ter uma boa passagem pelo Gigante da Colina, ele que está emprestado pelo Internacional, os valores salariais ali divididos entre o Vasco e o Inter até mesmo pagando a maior parte do que o Vasco da Gama tem contrato com o Gigante da Colina até o final da Série B, no mês de novembro. Esperamos que ele venha a ter destaque, esperado hoje no CT do Almirante, para realizar ali alguns exames médicos, e amanhã já treina normalmente com o elenco Cruz Maltino. E para finalizar o vídeo, rapaziada, falar aqui sobre Rafael Silva. Acredito que um dos nomes nessa última década mais falados entre os torcedores vascaínos, né? Um atacante aí que realmente encantou muito o torcedor naquela vitória sobre a equipe do Flamengo, que deu a classificação para o Vasco da Gama, se eu não me engano, nas quartas ou oitavas de final da Copa do Brasil. Aquele lance de urubu, né? Realmente pegou muito no meio da torcida. Foi ali um dos grandes personagens, um dos grandes ícones daquela vitória, daquele período de supremacia vascaína em cima do Flamengo. E ele tem um grande desejo de retornar ao Vasco da Gama. Durante vários períodos ele já falou sobre isso, e ontem, mais uma vez, o Rafael Silva enlouqueceu o torcedor vascaíno. Porque o que aconteceu, rapaziada? O Rafael Silva postou uma foto através de suas redes sociais, onde ele aparecia treinando com um meião do Vasco da Gama. Ele que atualmente pertence a outro clube, mas segue sempre falando sobre um desejo de retornar ao Gigante da Colina. Ele está no clube do futebol asiático, se eu não me engano, do Oriente Médio, né? Mas ele tem um grande retorno e um grande desejo de jogar novamente no Vasco da Gama, né? Sabemos que a janela abre, o Vasco está à procura de atacante, e quem sabe esse nome não pode ser o Rafael Silva. Inclusive, há um tempo atrás que ele já demonstrou, através de desejo, né? Falou que, se for necessário, ele falou o seguinte: pro Vascão eu jogo até de graça, só me enviar as passagens, presidente. Uma mensagem aí brincando com o Jorge Salgado, demonstrando realmente o desejo que jogaria até de graça no Gigante da Colina por uma grande paixão e amor que ele tem ao Vasco da Gama. E mais uma vez, mais uma atitude de amor feita, onde ele postou um story sem necessidade nenhuma num outro clube, treinando com o meião do Vasco da Gama. Então, realmente, de jogador ele virou torcedor, tem um grande desejo de retornar ao Gigante da Colina, e quem sabe essa diretoria não pode fazer um retorno do Rafael Silva. E o que você acha? Acha que seria bom? Acha que seria ruim? Deixa a sua opinião aqui embaixo, só deixando bem claro, pelo que eu sei, não há nada, não há nenhuma negociação acontecendo pelo momento, mas isso realmente me recorda muito o que aconteceu com o Riascos, um jogador que teve passagem pelo Vasco. Ele tanto insistiu em retornar que acabou retornando ao Vasco da Gama com um valor muito menor do que ele recebia em outros clubes. Isso pode acontecer com o Vasco, né? Um ícone realmente, o Rafael Silva, marcou história no Vasco nessa última década, podendo realmente retornar, recebendo muito menos do que ele receberia em algum outro clube, e podendo fazer, quem sabe, um contrato de produtividade com o Alexandre Pássaro. Deixa a sua opinião, o que você acha sobre um retorno do atleta. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. A sua inscrição, o seu like, o seu comentário é importantíssimo para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas!